Mosaico Pará, mapeamento cultural do artesanato brasileiro. Entre o ancestral e o contemporâneo, seguimos nossa jornada revelando o compromisso dos jovens em perpetuar as tradições do fazer artesanal. Um resgate que não é apenas memória, mas reinvenção, expresso na força das palavras de Mainara e Sebastian, que carregam a sabedoria dos antigos e o frescor das novas gerações. E quando você cresce dentro de um contexto de desvalorização, o lugar comum é você ir buscar outra coisa que você possa ter uma vida melhor fora daquilo. A gente, quando está inserido dentro da realidade de um lugar, a gente parece que fica que nem cavalo, assim, né? Olhando só para frente. E a gente não conseguia realmente entender que, na verdade, não era o jovem que não tinha interesse por artesanato, por arte cerâmica. É porque a gente precisa, de alguma maneira, trazer essa cerâmica para a realidade do jovem. A gente percebe que o jovem, ele se interessa pela cerâmica tradicional, mas nem tanto, sabe? Tipo assim, é uma coisa que ele já está acostumado com aquilo. Então, ele já vem nesse viés de o que eu posso fazer com a minha tecnologia, com a minha forma de me expressar na cerâmica. E foi um divisor de águas e um termômetro para aquilo que a gente ia fazer dentro da cerâmica, que é basicamente esse encontro, né? Essa confluência do tradicional, do cultural, com essa juventude que é inquieta, que pensa, que sempre está atrás de novas perspectivas, de novos olhares e que quer tudo com pressa. Reivindicar a continuidade das raízes de um povo é o papel de Meriane, atual presidenta da APAM. Guardiã e ao mesmo tempo inovadora das tradições, ela mantém acesa a chama que fortalece a identidade paraense. Boa parte dos artesãos hoje já tem uma boa idade. Nossos sócios já têm mais de 60 e poucos anos. Às vezes não tem só uma atividade. A gente jovem, unido, focando, incentivando quem já tem uma vivência e trazendo outros jovens para a nossa realidade e agregar. Fala para eles que a gente precisa não renovar, e sim continuar. É muito uma esperança, sabe? Uma esperança de que isso não vai acabar. Entre as figuras paraenses, Mestre Jimmy é elo entre passado e presente. No fazer artesanal, une cultura e tradição, entregando aos jovens a sabedoria que atravessa gerações. Eu sou um dos primeiros oficineiros da Fundação Curro Velho, que hoje está se extinguindo, não, mas que foi tão importante no seio da comunidade paraense, entendeu? Porque foi uma abertura de porta para muitos jovens, principalmente jovens periféricos. O mestre Doca Leite falava que há mais de 10 anos não se forma um mestre ceramista aqui na região. Cara, aquilo ali para mim foi um impacto muito forte, porque eu lembrei do meu mestre, lembrei dos outros mestres que eu já conversava, que eu achava assim fantástica a história deles, sabe? E aí a gente começou a se inquietar e começamos a afunilar mais o processo da educação na cerâmica, né? Quando nós pensamos em criar novos espaços para criar novos agentes culturais, sabe? Porque nós precisamos disso. A nossa cultura também, ela está fadada a desaparecer, se nós não cuidarmos. A ancestralidade está todo o tempo conversando com a gente só precisa realmente estar atento para enxergar. O que é o barro, né? O que é essa matéria-prima que forma a cerâmica? Ela é terra. Para que uma cerâmica exista, eu preciso esperar milhares de anos para aquela matéria estar pronta para ser utilizada. Então, trabalhar com cerâmica realmente coloca a gente para pensar em qual que é real o tempo das coisas. Cada vez mais se aterrar na sua própria história, porque é com o passado que a gente se instrumentaliza para a gente construir esse futuro. Conhecer as tradições é uma forma de manter viva a história dos ancestrais. Por isso é importante respeitar o tempo certo da colheita, conhecer as formas de retirar a matéria-prima, entender a tecnologia ancestral e o trabalho de se fazer cada peça. Como relata o artesão Gugu, ele aprendeu a viver de forma harmônica com a floresta, tirando dela o sustento, sem agredir a natureza. Eu aprendi com meu pai, com meus avós. Eles sempre, quando tiravam assim, cortavam madeira no mato, palha no mato, para cobrir as casas, né? Na lua nova, que é escura. No caso, o Miriti, ele tem
uma coloração diferente, né? Tirada no luar e tirada na escura. O miriti é encontrado em terras alagadas, o que dificulta o processo de coleta, uma tarefa feita com maestria por Gugu, que sabe exatamente como retirar cada pedaço dessa palmeira e transformar em brinquedos. A gente vai, no tempo certo, na lua certa, cortar as braças de miriti. A gente vai tirar as maduras, a gente não pode tirar tudo, né? Aí com 4 meses a gente volta e já tem bastante de novo. Todo esse processo então tem um grande trabalho, porque você subir para cortar, depois deixar lá mais 4 dias para tirar a tala, demora também para tirar a tala, carrega, né? É longe, tudo isso é trabalho. Agora se popo paqueta jutuba, Cotijuba, agora se popo paqueta jutuba, Cotijuba, agora se popo paqueta jutuba, Cotijuba. Localizada a aproximadamente 20 km de Belém, com acesso fluvial pela Baía do Marajó, a ilha de Cotijuba se destaca pela riqueza natural e o modo de vida tradicional dos moradores. De charrete de bom. Marcada pela interação harmoniosa entre as pessoas e a floresta, é um espaço propício para iniciativas que promovem o uso sustentável dos recursos naturais, como o trabalho realizado pela Da Tribo, criada por Kátia Fagundes. Quando eu percebi, né, que os seringais próximos, né, a Belém, eles eram seringais que já tinham sido produtivos, mas que haviam sido abandonados pelo não interesse da grande indústria, né, indústria pneumática, eu me identifiquei com eles, né, eu fui buscar, porque nesses lugares tem pertencimento, tem história. Minha rotina de trabalho é essa aqui, né? 6 horas saio de casa, quando não 6h30, eu venho, faço um cafezinho, pego meus cachorros, que meus 3 cachorros que eu tenho. Olha que vai embora, para cá, que outra seringueira aqui, ali tem outra. Daqui eu atravesso para o outro lado. Eu rodo por lá e volto assim de novo. Uma coisa também que é bonita, sabe, na Hévia brasiliense, né, que é a seringueira, é porque ela é farta, né? Farta e generosa, porque quanto mais a gente colhe o látex, né, que a gente faz o manejo correto e sustentável, mais vigorosa ela fica. Optar pelo manejo sustentável e pela floresta em pé é assumir um compromisso com a vida, com os povos da Amazônia e com a biodiversidade que nela floresce. Hoje, a região enfrenta uma crise ambiental, econômica e social sem precedentes, marcadas por secas intensas e incêndios florestais. Eu sou amazônida. Segundo dados do INPE, no Pará o desmatamento acumulado nos últimos 16 anos ultrapassou 40% do território, o que coloca em risco o equilíbrio da floresta amazônica. O rio está secando, quer dizer que não chega mais na raiz aonde era para chegar, né? Que o rio da gente chegou ao limite de casa, a gente atravessa pelo rio, o outro lado do terreno do vizinho, né? Andando para lá. Na Vitória Regia, aí era a mãe d'água magia guardar, a Amazônia tão rica de rios. E quando a gente foi para o campo, a gente viu que precisava trabalhar a andiroba, o cuba, a seringa, né? Todas essas culturas estavam sendo devastadas nas nossas margens dos rios aqui. A Amazônia, a água sumiu, mas se cada um acordar, a Amazônia para preservar. Então, essa parte climática está atingindo a gente como consumidor do fruto, né? E atingindo muito mais as outras pessoas. A discussão sobre a floresta em pé, ela é muito bonita, mas a fala, o lugar de fala, são das pessoas da floresta, são dessas mulheres, desses homens que aqui estão, porque não tem floresta em pé se não tiverem pessoas, né, que vivam a cuidar dela, né? Então eu tenho um pouco essa responsabilidade de ser essa ponte. Temos que perceber que estamos nesse espaço e perceber eles quanto um todo, quanto parte de nós, né? Para que tenhamos essa relação de amor, não pela natureza, senão não vamos ter, a gente vê só uma árvore como uma árvore. Mas se cada um acordar,
acordar. Amazônia para preservar. Amazônia, o reino civil. Amazônia, a água sumiu. Mas se cada um acordar, Amazônia para preservar. Amazônia tão rica de rios. Amazônia, o bioma sumiu. Mas se cada um acordar, Amazônia para preservar. Amazônia, o reino civil. Amazônia, a água sumiu. Mas se cada um acordar, Amazônia para preservar.